Olá, pessoal do sétimo ano, como vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente começa nossa nova rotina escolar de forma virtual, com esse primeiro vídeo aí. Lembrando que na semana passada no grupo já foi postado um vídeo introduzindo esse assunto. Assunto esse que não é novidade para vocês, mas eu preciso aí começar por ele, que é a ideia dos números inteiros. O que são os números inteiros? Vamos primeiro aí ver umas situações práticas que rolam no nosso dia a dia que envolvem os números inteiros. Tá aí o termômetro. Lembrando que esse termômetro aí está graduado em duas medidas. Na sua esquerda você tem a medida que a gente utiliza aqui no Brasil, o Celsius, e à direita está o Fahrenheit, geralmente Estados Unidos, Inglaterra e assim vai. Depois em física vocês veem melhor isso aí, física e química, lá a partir do nono ano, primeiro e vai. Sobre o primeiro termômetro, você percebe que a temperatura está aqui abaixo do zero. Está aqui apontando com a reguinha onde está o zero. Abaixo de zero, entre menos 20 e menos 15 e menos 20 graus, você tem a medida aí dessa temperatura, está abaixo de zero. As outras temperaturas estão acima de zero. Aqui, por exemplo, olhando sempre na esquerda, está entre 5 graus e 10 graus, mais ou menos aí 7 graus. No terceiro termômetro já está subindo a temperatura, está esquentando, né? Está entre 20 e 25 graus, aí 23 graus mais ou menos Celsius. E no último aí pegando fogo, 40 graus, né? Temperatura lá em cima. Aí tem uma situação envolvendo aí os números inteiros. Outra situação prática, saldo bancário. Maria Eduarda tem no banco R$ 80 e realiza uma compra de R$ 110. Como vai ficar a situação financeira de Maria Eduarda? Bom, pessoal, boa não vai ficar, né? Dever ao banco não é fácil. E ela vai dever ao banco porque ela está com 80 e vai gastar 110. É o chamado cheque especial, né? O maldito cheque especial, que ajuda e também destrói. Mas vamos voltar aqui. A situação você tem 80, ela vai gastar 110, vai ficar, é claro, com saldo negativo, vai ficar devendo ao banco R$ 30. Futebol, aí o Sport, time lá do Recife, ele marcou no Campeonato Brasileiro 40 gols e sofreu 48. Não foi uma situação boa também não para o Sport, porque o saldo de gol aí ficou negativo. Sofreu mais do que fez, ele vai ficar com saldo de menos 8. Então é mais uma ideia que envolve os números inteiros. Na próxima página está aí que são os números inteiros, né? Lá em cima. O conjunto dos números inteiros é apresentado pela letra Z. No videozinho que eu mandei para vocês tem a ideia do Z, porque é utilizado o Z. E ele é a união, a junção dos números naturais com os números negativos. Aí os naturais do sexto ano, logo abaixo tem a ideia dos negativos. Você percebe que no conjunto, quando é colocado, quando é N, ele começa do zero, e quando é Z não tem um número inicial. Por isso que na esquerda também tem as reticências, além da tradicional reticência no final do conjunto. Cuidado com os negativos, né? É comum o pessoal se atrapalhar na ideia do negativo. Só é pensar assim, meu povo. O negativo é o contrário do positivo. Quando no positivo você tem o maior mais distante do zero, o negativo mais próximo do zero será o maior. Aqui a reta numérica, que é outra ideia que aparece os números inteiros, né? Quando a gente vai fazer o plano cartesiano, a gente usa essa reta numérica. Aí tipo uma questãozinha, né? Você tem A, B, D e F, valores aí desconhecidos, mas que são fáceis aí a gente encontrar, porque só seguir a sequência do que está lá em cima. Lembrando que o positivo tanto faz colocar com sinal ou sem sinal. Todo número sem sinal ele será considerado positivo. Depois do mais 1 vem o mais 2, logicamente o A acaba sendo mais 2, depois vem mais 3, mais 4, mais 5, o F acaba sendo, representa aí o 5 positivo, e o limite é o céu, mais 6, mais 7, e aí a gente já conhece essa ideia. Lá na esquerda, antes do zero, você tem logo de cara o desconhecido B, aí você tem menos 2, usando a lógica de cima, né? Você vai ter o B representando o menos 1, o D representando o menos 4. Então essa é a ideia também dos números inteiros, em conjunto numérico vai ser utilizado também em retas. A sequência, como comparar números inteiros? Como eu disse, né? Quando se trata de negativos, você imagina o quê? O que seria grande no positivo acaba sendo pequeno no negativo. É o que acontece na primeira situação. Né? Melhor dever R$ 5 ou R$ 30. Claro que a situação é básica, né? Todo mundo vai dizer que é melhor dever R$ 5. Mas eu digo que o melhor não dever nada. Mas acontece muito no nosso Brasil, né? Quem é que não deve, né? Na venda da esquina. E... então tem o seguinte, você tem o menos 5 e o menos 30. Menos 5, meu povo, ele é
no positivo o 5 é menor do que o 30, mas no negativo é o contrário. Lembre-se da palavrinha, contrário. Então, menos 5 acaba sendo maior. Então, você tem menos 5 é a resposta. Está mais quente quando a temperatura é de menos 5 ou de 1 grau? Para a gente, os dois é frio. Mas é claro, né? Mais quente acaba sendo 1 grau Celsius porque vem depois do zero. Todo número positivo é maior do que qualquer negativo. O que é mais satisfatório para um time de futebol? Um saldo negativo de 8 gols ou um saldo nulo? Logicamente o saldo nulo, né, pessoal? Mais uma vez uma comparação, o zero é maior do que qualquer número negativo. Os negativos vêm antes do zero. O que é um saldo nulo, por exemplo? Voltando no exemplo do futebol, se você tem lá um time que fez 10 gols, o Itabaiana fez 10 gols no campeonato e sofreu 10, ele está com saldo nulo porque fez e marcou e tomou a mesma quantidade de gols. Outra situação aí para comparar, tem uma tabelinha envolvendo uma partida num jogo de tabuleiro, onde a tabela mostra os pontos de Vera, Márcia, Cláudio, Pedro e Jorge. Está aí dispostos em tabela. O que acontece aí, meu povo? A Vera tem 10 pontos ganhos e 16 perdidos. Márcia, situação boa de Márcia, porque ela fez 19 e perdeu 7. Cláudia não fez nada e ainda perdeu 6, ficou devendo e feio. Pedro, 3 pontos ganhos e 15 perdidos. E Jorge, 15 ganhos e 18 perdidos. A primeira pergunta é: que jogador fez mais pontos no total e quantos? Vamos para a próxima página. Está lá cada situação. A Vera, ela ganhou 10, perdeu 16. Tirando a diferença, ela ficou com saldo negativo, pois ela perdeu mais do que ganhou. Márcia ganhou mais do que perdeu, saldo positivo, está confortável a situação de Márcia. Cláudia não ganhou nada e ainda perdeu, então ficou devendo 6. Pedro ganhou 3, mas perdeu 15, acabou devendo aí menos 12. E Jorge, 15 ganhos e 18 perdidos, ficou com saldo negativo. Voltando lá, qual é a pergunta? Qual jogador fez mais pontos no total e quantos? Tá aqui bem grandão, Márcia, né? Essa é uma dúvida que não aconteceria, porque aqui você tem o único positivo sendo esse 12, que é a pontuação de Márcia. Então a Márcia aí venceu, porque ela teve o saldo positivo de 12. Voltando lá, segunda pergunta, qual jogador fez menos pontos no total e quantos? Voltando lá, né? O negativo é mais complicado, mas só imaginar aquela ideia. O 12 seria o maior se fosse positivo. No negativo acaba sendo menor. Então Pedro aqui perdeu mais pontos em relação aos outros concorrentes. Então Pedro saiu atrás. Pronto, pessoal, essa foi nossa primeira videoaula. Vai rolar outra ainda porque eu dividi aí para não ficar extenso e acabou ficando. Um abraço e até daqui a pouco.